Mais um episódio, temporada 2. Feliz ano novo, né? Olá. Sumimos desde dezembro verdade. do ano passado. Feliz ano novo a todos. Temporada 2 do Milecast. Que bom ter vocês por aqui. E, mais uma vez, mais um ano com o brilho deste podcast, né? Minha esposa Tâmara Mile. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. E lembrando, se você chegou neste podcast agora, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e nos acompanhar. E é isso. E é isso. Lembrando que já tem vários episódios aí, 11 episódios, né? Isso. Do ano passado. Sim, Né? Esse é o 2. E nós estamos com Ok. um convidado de honra, De honra aqui hoje. Pesado. Né? Isso. E vários rolés aleatórios. Vários. Às vezes ele tá de moto, daqui a pouco ele tá num rio, depois numa praia, depois num clube, depois vários rolés. Numa formatura. Oratória, vários rolês aleatórios. Senhoras e senhores, nós estamos aqui hoje, é uma honra recebê-lo aqui, né, com o homem mais famoso de Montes Claros, Minas Gerais. de Minas Gerais e pioneiro em podcast aqui em Montes Claros. Senhoras e senhores, com vocês, Délio Pinheiro, bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Olá, gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, ainda mais abrindo a temporada de 2022, né? Isso. Fiquei muito honrado com o convite de vocês. Vocês fazem um trabalho muito bacana, muito legal. Parabéns, e estou aqui aberto aí para o que vier. Beleza, obrigado por ter vindo. Eu achei legal esse negócio dos rolés Aleatórios. Eu até brinco que o jornalista, isso é verdade. Teve um dia que eu estava num helicóptero fazendo uma reportagem sobre economia, e no outro dia eu estava no lombo de um burrinho atravessando uma serra entre Serranópolis e Rio Pardo, e é essa a proporção, né, de quanto é diferente e variada a vida do jornalista. E as duas experiências incríveis, não só o helicóptero, mas também o burrinho lá. Muito bom, muito bom. Eu gostaria de perguntar, já que você entrou nesse assunto, né? Eu gostaria de perguntar o seguinte: o que acontece ali na sua vida, no período em que você nasceu, até o período em que você se torna radialista? Foi uma época assim de muitas descobertas. Eu nasci numa cidade pequenininha chamada Serranópolis de Minas, não confundir com Josenópolis. Isso, boa. Então, pois é uma cidade assim como Josenópolis. Serranópolis é bem pequenininha, fica próxima lá de Porteirinha. E eu fui um aluno, eu fui uma criança, eu fui um ser humano assim muito privilegiado por uma coisa muito interessante. Os meus pais, eles são... Aqui a gente pode contar a história, né? Pode. Sim, por favor. O meu pai, os meus pais, né, eles são pessoas muito simples, com baixa escolaridade, mas o meu pai, principalmente, ele tem uma curiosidade enorme, assim, pelo mundo. Então, ele foi a primeira pessoa que assinou a revista Veja, lá em Serranópolis. Eu era criança, nos anos 80, e eu lia a Veja, levava para a escola. O meu pai foi a primeira pessoa em Serranópolis que instalou uma antena parabólica. Hoje pode parecer uma grande bobagem, né? Mas naquela época, ter uma antena parabólica significava que o cara assina a Veja, tem antena parabólica, no mínimo remediado, né? E não era. Meu pai era uma pessoa muito humilde, mas isso abriu para mim um mundo, né? Um mundo de informações. Eu até brinco que os meus ídolos de infância não eram o Silvio Santos, o Fofão, a Xuxa, o Chaves, não. Eram os caras do jornalismo. Eu adorava, porque era o momento que meu pai parava para ver televisão. Então era aquele momento assim, vamos ficar em silêncio que vai começar o jornal. Então aquelas pessoas ali, o Cid Moreira, o Sérgio Chapelin, o Paulo Francis, esses caras foram os meus heróis assim da infância. E eu pensava, quando eu crescer, eu quero também chamar a atenção de outros pais por aí, além do meu. E foi muito legal, porque ao gostar de ler, ao gostar de ter esse acesso à informação, eu passei também a escrever, a ser um bom aluno. Então acho que isso tudo acabou construindo o jornalista que eu me tornei, e também escritor, né? Então quando você tem alguém que te estimula a ler, que te estimula a ver o mundo de uma outra perspectiva, as coisas acontecem. Então eu sou muito grato, sobretudo ao meu pai. Na época da escola lá, você já era aquele aluno que queria apresentar os trabalhos? Não, eu era super tímido. Sério? Sério. Eu era gago. Gago? Gago? Sério. Eu até falo nos meus cursos, né? Quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu tinha uma gagueira terrível, assim. E isso para uma criança é ruim. Gente, gagueira não é engraçado, é uma coisa muito séria. É verdade. E que tem que ser tratada, né? Mas eu levei essa minha gagueira até adolescência. Eu me lembro que quando eu fui fazer o teste, eu já estou dando um pulo, já estou indo lá pro teste. Tá? Teve uma pessoa próxima de minha família, quando eu cheguei em casa, vou fazer um teste na rádio. Aí ele falou assim, mas eu não sabia que gago trabalha em rádio.
Eu acho que ele se equivocou, né? Eu não apenas trabalhei em rádio, como construí uma bela história no rádio. E aí eu falo nos meus treinamentos, né, que podemos ter algo que nos impede, podemos ter um medo de falar em público, mas nada é para sempre. Existem formas de você se livrar disso. Odélio, só abrindo um parênteses, em relação à gagueira, você foi É só falar de gagueira, a pessoa começa a Gaguejar também. Bora lá. Foi Vamos lá. fazendo e que você foi desenvolvendo a capacidade de parar gagueira? Ou foi algum bloqueio que você teve que curar esse bloqueio para parar gagueira? Como é que foi isso? É um bloqueio. Acho que todo mundo... Muitas vezes você tem uma experiência lá no passado, tá todo mundo lá na escola, você vai apresentar, de repente, um trabalho e na hora que você fala, você trava. Aí o seu pai, sua mãe, pega você pela orelha na frente de todo mundo. Ah, você fica me fazendo passar vergonha. Não foi o caso dos meus pais. Mas certamente tem algum episódio lá atrás que justifica. E quando você descobre isso, você consegue se livrar disso, sabe? E existe um profissional fantástico, formidável, que é o fonoaudiólogo, que pode te ajudar muito, assim, 99% dos casos tem cura, vale a pena buscar ajuda, né? E desbloquear. Mas esse desbloqueio foi quando você entrou na rádio? No rádio eu ainda tinha, mas como eu falava muito rápido, rádio tem uma coisa de... Lá é rádio independente, né? Rádio independente, a rádio de Porteirinha, não sei o quê. Então, acabava que atropelava. Mas na hora que eu precisava falar com alguém, acabava que aparecia. Gente, para um adolescente, ter gagueira é terrível, porque você precisa conversar com as meninas, precisa interagir, imagina só. Eu me lembro que quando eu morava aqui, até para eu comprar uma passagem para Porteirinha, eu tinha dificuldade, que eu chegava lá no guichê e não saía, né? Me dá aí uma passagem para... Porteirinha. Era terrível, mas graças a Deus é passado e vamos que vamos, né? Mas e no rádio? O que aconteceu a ali? minha experiência no rádio, ela começou aos 15 anos de idade, lá em Porteirinha, numa rádio chamada Independente FM. Eu sou muito grato, assim, por ter descoberto, assim, muito novo ainda, esse meu pendor para a comunicação. Eu não sabia que eu ia trabalhar em televisão, eu não sabia de nada, mas o que estava próximo de mim ali era a rádio. E a rádio acabou sendo uma coisa muito boa que contribuiu até para eu conseguir me sair bem numa situação ao vivo. O rádio te dá uma segurança. Depois que eu trabalhei em Porteirinha, eu vim para cá, eu trabalhei na 98, na Itatiaia, grandes rádios aqui de Montes Claros. Então foi uma escola fantástica, eu devo muito ao rádio. Então o rádio não estava em Serranópolis? Ficava em Porteirinha, em Porteirinha. 18 quilômetros de Serranópolis. E como você chegou lá? Porque você é nascido e criado em Serranópolis. Como que você foi para Porteirinha? Pois como surgiu essa rádio lá, eu fiquei curioso, resolvi fazer um teste e acabei sendo aprovado com 15 anos de idade. Mesmo com gagueira? Mesmo com gagueira, mas certamente tinha alguma coisa que chamou a atenção. Com certeza. Voz de menino de 15 anos é aquela voz que está em mutação, né? De repente você dá uma afinada, mas a voz já está lá. Sim. Então eu acabei tendo essa oportunidade de começar no rádio. E depois disso, eu acho que eu consegui me desenvolver bem, passando por outras emissoras, deixando a cidade de Porteirinha, mas foi uma experiência muito interessante. Qual foi a rádio? Independente FM. Independente FM? 93,7. Essa que foi a primeira rádio digital do norte de Minas? Foi engraçado isso, cara. Engraçado você falar isso, porque o pessoal de Montes Claros, por volta de 93, 94, eu já trabalhava lá, eu tinha 16 para 17 anos. Eu me lembro que o pessoal daqui foi até a cidade para ver se funcionava mesmo, para ver como é que era essa história de digital. Porque nós tínhamos lá um programa de computador que hoje pode parecer jurássico, chamava DigiRádio, e que era fantástico na época, porque todos os comerciais iam, assim, vinheta e comercial no computador. Só as músicas que nós colocávamos ainda, ou em vinil, ou em CDs. Mas o computador já era digital, então foi uma rádio pioneira, importante, assim. E... Pode terminar, não, desculpa. E aí a gente fica assim, mas imagine só uma rádio de Porteirinha sair na frente da de Montes Claros. Sim, isso aconteceu. Sim. E em que momento Porteirinha fica pequena? Ou não é esse o termo? Não creio que seja, não. Eu adoro Porteirinha, volto lá, já voltei com o meu curso, quero voltar lá para lançar meu livro também, nós vamos falar dele no sim, vamos falar. Mas assim, chega uma hora, Daniel, que você precisa buscar algo mais. Não é simplesmente um trabalho melhor, é também estudo, né? Naquela época lá não é como hoje. Hoje em Porteirinha, hoje cidades menores, Mato Verde é assim, Espinosa, que são próximas ali,
todas elas têm faculdades. Só que na minha época não. Então, para estudar, tinha que vir para cá. Então, eu sinto assim que eu precisava continuar essa evolução. Mas eu gosto muito de lá, é uma terra muito boa. Sua evolução nessa época, você já almejava o jornalismo? Pois é, não almejava, porque eu nem sabia que tinha uma faculdade de jornalismo por aqui. Eu simplesmente vivi minha adolescência já aprendendo um ofício. Com 15 anos de idade, eu já trabalhava, eu já tinha o meu salário, eu já tinha a minha moto, eu fazia o trajeto de Serranópolis à Porteirinha na minha moto. Então, nem se pode dirigir com 15 anos, né? É verdade. Ai, meu Deus, que crime que eu fiz aqui, perdão. Mas eram outros. Vamos lembrar que eram outros. Era raiz. A gente está falando dos anos 90. Como aconteciam coisas absurdas dos anos 90. Quando a gente pensa na TV dos anos 90, era um negócio de banheira do Gugu, não sei o quê. Coisas inaceitáveis hoje, né? Hoje não teria. Hoje seria cancelado quem fizesse uma atração dessa. Mas, enfim, eram outros tempos, né? Mas e aí, Meus Délio? filhos não veem esse podcast. Eu não andava de moto com 15 anos, papai tá mentindo. Mas e aí, Délio? Você chega aqui em Montes Claros, foi tranquilo? A sua vida foi uma vida de altos e baixos? Porque pelo que eu pesquisei, né, andei estudando, até a essência do seu livro é uma essência muito raiz, né? Sua vida foi uma vida de altos e baixos ou você veio subindo? Daniel, foi uma vida muito simples. Eu me lembro que quando eu vim para cá com 17 anos para trabalhar, eu também fiz um teste aqui na 98 e vim para cá com a cara e a coragem, cara. Eu me lembro que eu morava lá no bairro Maracanã e eu não tinha nenhuma bicicleta. Eu saía do Maracanã e ia para o Morrinhos a pé para trabalhar na rádio 5 da manhã. Então eu tinha que sair da casa de minha tia 4 para eu poder fazer esse trajeto de 40 minutos, chegar e entrar no ar às 5 horas, isso com 17 para 18 anos. Não tinha nem um pardalzinho para dar água, mas com muitos sonhos, com muita vontade de fazer acontecer. Mas uma vida absolutamente simples, assim, sabe? E continua muito simples, mas só que, graças a Deus, as coisas melhoraram, né? Com o passar do tempo. Você amadureceu rápido. Eu fui obrigado a amadurecer. Bem rápido. Quando a gente começa a trabalhar com 15 anos, a gente percebe a vida de uma outra forma, de um outro ângulo, com mais responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso reconhecer, não era para ajudar a minha família, não era nada disso. Meus pais tinham a condição deles, eles são comerciantes. Aliás, meu pai é comerciante, perdi minha mãe há 2 anos. Então, eles sempre foram muito autossuficientes. Uhum. Eu trabalhava para mim, para não dar trabalho para eles, para não dar despesa para eles. Então, foi nesse sentido que eu emancipei muito cedo, né? Eu acredito que você, desde pequeno, você já é uma pessoa fora da curva, né? Porque só de você não querer dar trabalho para os seus pais, só de você querer voar, acho que... mas a gente dá trabalho mesmo sem querer. É impressionante. Mas 15 anos, já com... Fala que você falou, pagou moto, já pagava suas contas, a moto foi graças ao meu avô. Eu me lembro que quando eu era criança, porque assim, com 15 anos de idade, trabalhando numa rádio, também não consegue comprar moto, né? Sim, também tem que ser realista. Mas o meu avô, que também é falecido, o vô João, ele deu para mim e para uma prima uma poupança. Uau. E quando eu já tinha ali meus 14 anos, ele me falou, vô, então eu quero dinheiro agora, que eu quero uma moto que eu tô precisando para ir para a rádio. E foi o que aconteceu, eu acabei comprando com o dinheiro que ele estava guardando para quando eu fizesse 18, só que eu passei a mão antes. Mas é isso. Ô Délio, foi uma vida de altos e baixos, né? Você era simples, né? Raiz e tal. E mentalmente, como que foi? Quis desistir? Chegou aqui, teve portas que você bateu e fecharam na sua cara? Sim, como que foi? Claro, sim. Desistir, nunca passou pela minha cabeça assim, voltar, retroceder, dar um passo para trás. Faria isso com o maior prazer, com a maior resignação, se fosse o caso. Mas não, eu sempre fui daqui para frente. E é por isso, Daniel, que quando eu olho assim em perspectiva e vejo a minha história, o que eu construí nesses 20 anos, né, digamos assim, mais ou menos isso que eu estou aqui, 20 e poucos anos, é interessante, porque hoje, há 2 anos, eu não sei se vocês sabem, eu ganhei o título de cidadão montesclarense. Sim, então, sei. Eu sou hoje montesclarense. Cidadão então, honorário. Cidadão honorário. Eu fico muito feliz de ter esse reconhecimento assim, da minha cidade. Não apenas da minha cidade natal, que é Serranópolis, mas da cidade que me acolheu, a cidade que eu amo. Montes Claros hoje é super importante para mim. Eu não me vejo
Muitas vezes alguém fala assim, Adélio, mas você tem algum talento, você podia ir para uma capital. Eu não quero, eu quero ficar aqui. Porque aqui eu tenho o apreço das pessoas, aqui eu consigo fazer um monte de cerimonial, aqui eu consigo encher cursos todo mês. E quando eu chegar lá em BH, lá em São Paulo, eu vou ter que começar tudo de novo, começar do zero, começar a remar de novo. E eu não vejo mais isso como importante. Eu adoro a minha cidade, tem muita coisa para construir aqui ainda. Essa preocupação que você tem com a natureza, ela vem de que época? Vem da minha vida. Vem lá de quando eu era criança com meu pai, que ele me levava para conhecer um dos lugares mais bonitos de Minas Gerais, que é a Serra do Talhado, que fica lá em Serranópolis, que hoje faz parte do Parque Estadual Serra Nova e Talhado. É um lugar lindo, lindo, lindo. Quem não conhece, pode conhecer, maravilhoso lugar. E meu pai nos levava, a mim e as minhas irmãs, como se fosse um quintal de casa. Nós íamos fazer piqueniques e ele falava E ele é o grande protetor da serra, sabe? Ele está com 75 anos, mas eu desafio vocês dois e eu também a acompanhá-lo na serra. Ninguém consegue. É impressionante. A vitalidade dele parece um garoto no meio do meio ambiente. É fantástico. Ele é um defensor assim mesmo, virou brigadista depois que lá virou parque para poder defender o parque. Ele é também guia, guia para fazer passeios, né, guiados até a serra. E eu aprendi muito com ele. Depois, convidado pelo Geraldo Humberto, que foi um cinegrafista que marcou a época na Inter TV, o Geraldo também tinha uma angústia dentro dele. Aí, por volta de 2013, mais ou menos, o Gera falou assim, Adélio, a gente podia fazer algo mais. Como jornalista a gente já faz, a gente já mostra o problema. Vamos pensar em alguma coisa, mobilizar os políticos, falar de educação ambiental com as crianças. E surgiu dele a ideia, eu peguei a ideia no ar, a gente começou a desenvolver. Foi daí que surgiu um projeto chamado Vidas Áridas, criado pelo Geraldo e por mim. Que nós, durante uns 3 anos, a gente fez centenas de palestras em escolas. Nós fizemos uma série de reportagens no Velho Chico, premiada. Nós saímos de Três Marias, fomos até a Bahia, descemos o rio de barco. Uma experiência incrível para mostrar os problemas do rio, para mostrar o que o Velho Chico passava por volta de 2014, que foi a maior seca dele. Hoje a gente tem exatamente o contrário, né? A gente tem o rio cheio, graças a Deus, porque esse período de chuva foi muito favorável. Mas daqui a pouco volta o problema hídrico, volta o problema da falta d'água. E o Vidas Áridas cumpriu o papel dele. Eu acabei me tornando, de fato, ambientalista. Sem ter mandato, sem ser político, a gente conseguiu fazer muito mais do que muita gente por aí, ao juntar toda a bancada para falar sobre obras de revitalização, ao falar de proteção de mananciais. Foi um negócio muito interessante. Gente, dá um Google lá, coloca Vidas Áridas, vocês vão ver a quantidade de coisas que nós fizemos. Eu vi lá, eu estava pesquisando, vocês até plotaram um carro inteiro. Uma van, a gente chamava de Árido Movie, Árido Móvel, que tem um filme Árido Movie, né? Árido Móvel, e nós íamos até as escolas, íamos até as comunidades. Foi um período muito bom, assim, de descoberta. Eu me descobri realmente um ambientalista ferrenho, defensor mesmo, porque tem um ditado norte-americano que eu gosto muito dele, que ele diz que nós não herdamos esse mundo dos nossos antepassados. Na verdade, nós pegamos o mundo emprestado dos nossos filhos e netos. Ele está emprestado para nós, para essa geração. E nós temos obrigação de devolvê-lo ou igual ou melhor. Esse é um ditado muito interessante que eu sigo à risca. Se nós não fizermos isso, se nós entregarmos um mundo pior para os nossos filhos, para os nossos netos, nós falhamos. Falhamos feio. E nós não queremos falhar. Não podemos falhar. E como é que foi esse processo, Délio, de você começar a ser jornalista na Globo? Aí tem uma história por trás disso. Que primeiro você foi? Primeiro eu vim para cá para trabalhar já na segunda emissora, porque tem uma coisa interessante. Por volta do ano 2000, eu saí da 98, que eu já estava começando a fazer algum sucesso 98 lá. Rádio. 98 Rádio, aqui de Montes Claros. E voltei para minha cidade. Eu voltei para que eu pudesse trabalhar na campanha de uma pessoa que era candidata a prefeito, e que era casado com a minha prima. E nós fizemos uma campanha de alto nível, muito legal, só que nós perdemos a eleição por 8 votos. Nossa. Gente! E naquele momento eu não tinha um plano B. Eu pensava, vou ficar aqui, vou ser
secretário de alguma coisa, vou ajudar na administração. Provavelmente eu teria conhecido alguém por lá, casado, Exato. cuidado dos negócios do meu pai e não teria nem vindo para cá. Mas eu acredito muito que Deus tem um propósito para cada um de nós. Que legal. Ao perder essa eleição, foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. E na época... Individualmente, para a cidade não foi bom, mas Pra para mim. mim certamente foi bom. E Porque na época- abriu uma janela, entendeu? Sim, e na época você pensou, gente, eu tô perdida, eu não sei, né? Ou não, você não... aí na época nessa você fala, hora eu não sabia o que fazer. eu fiz na minha vida? Eu vou ter que voltar para Montes Claros, é isso? Então que seja, vamos lá, vamos voltar. Foi quando eu voltei para Itatiaia. Eu acabei fazendo um teste, passei também. Eu tive muita sorte. Nos 3 testes que eu fiz para a rádio, eu Você passei. passou. Eu É a acabei voz, é a voz dela. É. A voz, olha. Mas aí eu acabei Muito bom. entrando na SEM, na Itatiaia, foi uma experiência fantástica. Só que aí eu já vim com uma outra cabeça. Eu já não queria simplesmente trabalhar em rádio, eu já queria fazer o curso de jornalismo. E fiz. E não tenho o menor problema em falar isso, um curso feito na FUNORTE, um curso muito bom, sabe? A gente não gosta de ficar falando comercial não, mas foi um curso muito bom, colegas muito bons que eu encontrei lá, professores, uma estrutura legal e que me propiciou, aí sim, primeiro na TV Gazeta, que antes era a revista TV Gerais. Eu fazia um programa de clipes, eu apresentava clipes lá no Revista Gerais. Foi o que Eu você vi, postou? eu postei. A gente postou. Claro. Cara, muito louco. A gente pediu as pessoas pra fazer algumas perguntas e postou o vídeo lá pra... Sério? Pois é, eu falei, eu era um E aí? VJ. Só que legal. Só que depois acabou surgindo a oportunidade. Eu fiz um teste de novo, só que agora para televisão, isso há 12 anos já, como o tempo passa ligeiro, Gente, né? 12 boa. anos. E tô nessa até hoje, na Inter TV. Antes de afiliada formar? da Globo. Não, foi depois de formar. Eu Ah, formei. foi mal. Aí você entrou como, como repórter. Na rádio eu já trabalhava como jornalista, como repórter e como locutor. Depois na TV eu entrei como repórter. E aí foi toda a trajetória. Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu me lembro de apresentar pela primeira vez o jornal. Ao Foi vivo? até ao vivo, sempre ao vivo. Sempre ao vivo, Nas férias Délio? de um cara muito fera, que foi o Denis. Foi não, né? Foi funcionário da TV, mas é um grande jornalista, o Denis Delano. Eu acabei substituindo o Denis numas férias, depois as oportunidades foram surgindo. O Denis acabou indo fazer outras coisas, outros projetos, e eu acabei herdando essa missão que é apresentar o MG1, que é o principal jornal, né? O jornal da hora do almoço, jornal de 1 hora de duração, ao vivo, todo dia. E agora eu tô lá com a Michele. Já tive vários colegas comigo, mas agora a Michele, que dá um show, aliás. E na época da faculdade? Você era o melhor aluno? Cara, na faculdade, não, nada disso, nada de melhor aluno. Não? Não, muito pelo contrário. Eu era um jovem normal que gostava de outras coisas que não na faculdade. Mas ainda mais, cara, ainda mais no rádio. No rádio, naquela época ali, a gente fazia muito sucesso. E era uma época que a minha esposa não ouça essa parte aqui. Era uma época que não tinha rede social, então você podia ter 2 namoradinhas. Uma no Maracanã, outra no Planalto, sei lá, era normal, assim. Elas não podiam se encontrar, né? Mas não é como hoje. Hoje É mais fácil, né? Eu falo isso, mas é claro que não era namoro, né? Eram Não, casinhos, sim, ué. paquerinhas. É. Hoje chamam de crush. Não era bem isso, na época era outra coisa. Era Gente, deve estar muito atualizado. Não, Você demais. tá né? muito atualizado. Nós temos que nos atualizar. Com né? certeza, Sempre, né? com certeza. Não eram dates, não, eram paquerinhas. Pacarinhas. Mas aí na época da facu ali, você já fazia uns estágios? Como que funciona? Estágio, não. Lá não tem estágio, não? Como eu já estava empregado na rádio, eu já tinha uma certa estabilidade. Foi depois de formado que eu senti... Teve um dia que eu falei, gente, eu não estou feliz mais. Eu não estou feliz aqui de anunciar música. Eu adoro rádio. Talvez eu até voltaria para o rádio se eu tivesse como conciliar com a TV. E se fosse um programa assim, ó, um talk show, um bate-papo. Então seria muito legal se Mais tivesse dinâmico, algo né? mais conversado, como por exemplo faz o Benedito Said, que aliás vocês deviam convidar para vir participar aqui, o cara tem histórias incríveis. Beleza. O Vamos chamar. Said é uma referência pra gente lá no Comando da Sete, porque ele traz as informações, mas com bom humor, com leveza. Acho isso muito legal. Sim, Adoraria fazer algo semelhante. Que legal. Tá. Não igual o Said. Semelhante. Verdade. Igual o Said não tem. E qual foi o desafio que você... 20 anos trabalhando? Não.
15. Em rádio? Não, TV. no MGTV. 12 anos. 12 anos. 12 anos. Qual foi o maior desafio até hoje enfrentado? Qual a história que você fala, gente, aconteceu isso e quase... Até mesmo para o estudante de jornalismo que está te assistindo, Sim, né? sim. Desafios a gente tem o tempo todo, né? Tem até uma história engraçada. Sim. Se eu puder contar, eu acho que Fala. mostra como que funciona o jornalismo. Eu não vou citar a cidade, mas é uma cidade pequena, assim como Josenópolis e Serranópolis, não é nenhuma delas. Mas eu estava uma vez, eu com o cinegrafista, e nós fizemos uma reportagem de um prefeito que havia sido afastado por corrupção. E quando a televisão chega numa cidade pequena, numa matéria como essa, a cidade para. É um evento! A cidade para e aí fica a oposição, fica a situação ali, Todo gente mundo acompanhando a gente, trabalhar. não consegue nem trabalhar direito, as pessoas, tem que mostrar mesmo. Não, ele é bonzinho, não sei o quê. Enfim, fica aquela situação. Eu me lembro que nós fizemos a matéria, ouvimos o prefeito apareceu lá, o prefeito que estava afastado, ele deu uma declaração, a gente ouviu também alguém da Câmara, não, isso é um corrupto, tem que ser caçado, não sei o quê. Ouvimos os dois lados. Para eu terminar a matéria, eu procurei, eu falei, olha, vamos sair um pouquinho dessa muvuca, vamos para uma pracinha mais tranquila. De repente eu avisto uma pessoa, qual que era a minha ideia? A minha ideia era terminar o VT de uma maneira mais imparcial, mais neutra, sabe? Então eu precisava de alguém que falasse assim, olha, se ele for corrupto, que pague por isso, se não, que ele continue, a cidade não pode parar. Algo mais brando, algo para fechar a matéria com certo equilíbrio. Não alguém acusando, nem alguém defendendo. Deu para entender qual que é a ideia. De repente eu vejo uma moça assim, moça, faz favor aqui, eu queria que... A gente está fazendo a matéria sobre o afastamento aí do prefeito e tal, e eu queria, se for possível, claro, que você falasse assim, de uma maneira mais neutra, porque a cidade não pode parar, mas ao mesmo tempo tem que ser verificado, tem que ser apurado essas denúncias e tal. Você poderia falar? Ela pegou e pensou assim, uai, DL, eu poderia falar, mas não fica estranho, não, eu sendo filha do prefeito? Era a filha do prefeito. E mas aí? ela acabou vendo que o nosso trabalho é um trabalho muito sério, que a gente não está lá para julgar ninguém. A gente queria justamente o equilíbrio, né? Eu falei, realmente, você é suspeita, né? Não dá, dispensada, vambora. Não achou a pessoa. Não achei. A gente acabou Foi finalizando, embora. ouvindo os dois lados, mas sem essa fala neutra, que seria importante naquele momento ali. A gente está precisando de um certo equilíbrio, né? A gente hoje vê o nosso país dividido ao meio, assim, falando politicamente, né? E os dois lados cobertos de razão. Eu nunca vi isso, cara. Os dois lados cobertos de razão. Tem que quebrar um pouquinho essa bolha, e as pessoas estão vivendo em bolhas, para ver a realidade como um todo, né? Ter um pouco mais de equilíbrio. Eu acho que as pessoas estão muito cegas. Extremistas. Seja a direita, seja a esquerda. Acho que é um momento de buscarmos uma terceira via ou um equilíbrio ali. A gente tem que buscar um equilíbrio, dialogar com as pessoas. Né? E já teve alguma gafe? Gafe? Ao vivo? Centenas. Não, mentira. Ao vivo. Algumas. No rádio, Dor de barriga. na televisão. Ai, será que eu vou lembrar de alguma? Pode ser uma do rádio e uma da TV? Deixa eu lembrar uma do rádio aqui. Teve uma que não aconteceu comigo, mas foi muito engraçada, assim. Foi a história de um radialista que ele estava anunciando as músicas e ele sempre chamava os artistas no diminutivo. Ele falava assim, ó, agora vamos ouvir Marizinha Monte aqui na rádio. Depois, lá na frente, vamos ouvir agora o Luluzinho Santos. Tava muito estranho, né? Aí o programador, o diretor, moço, você tem que falar o nome dos artistas correto. Não é Luluzinho Santos, é Lulu Santos. Não é Marizinha Monte, é Marisa Monte. Volta lá e não fala isso mais. Aí a primeira música que ele tinha para anunciar é e agora aqui na rádio, clássico Aquarela, Toco. Eu não entendi a referência, não. Eu não entendi. Gente, é a música do Toquinho, mas ele falou Toco. Toco. Vocês não pegaram a piada. Outra geração, pegou. né, gente? Não, pra pegar, De junho pra cá, eu não entendi a referência. Mas eu tenho certeza que o pessoal de casa aí tá rindo litros. Rindo litros. Ri litros. Porque certamente, Aquarela Toco. Era Toquinho, né? Eu não podia falar diminutivo. Quando a pessoa explica a piada fica péssima, mas tudo bem. Ô, Délio. Eu vou fazer uma piada com o Sandy Júnior. Não, é uma característica de pessoa inteligente, pessoas inteligentes. Sarcasmo. Sarcasmo. Ironia. Isso é muito inteligente, né? Bondade sua. Não, é sério. E na TV? Da TV, deixa eu me lembrar de alguma da TV. Eu contei essa aí, super engraçada, não tava reportagem.
Ah, gente, teve uma que essa não é engraçada, não. Essa é até meio tensa, assim. Eu tenho um colega que tudo acontece com ele. O nome dele é Xandão, Alexandre Nova. Ele vai ver depois e vai rir dessa história. Teve uma vez que a gente estava fazendo uma matéria com uma moça, e essa moça, ela tinha tido... Gente, não é engraçado, mas ao mesmo tempo se torna. É um humor voluntário, né? Não ri. Não ri, prometo não ri. E era uma matéria que essa moça tinha um problema, ela tinha problema com drogas, ela estava sendo acolhida por uma... Você já tá rindo? Não ri. Ela tinha um problema com as drogas, era uma comunidade terapêutica. E eu vou dar um nome aqui aleatório, o nome dela era Samara. Certo. Um nome que é um nome fictício. Certo. De repente, quando a gente terminou de fazer a matéria, ela respondeu, dizendo que queria se livrar daquele inferno das drogas, enfim. Só que quando terminou, a pastora que organizava a casa nos chamou para fazer uma oração. E aí eu dei a mão para Samara, dei a mão para o meu cinegrafista e estávamos lá fazendo essa oração, não riam. E de repente eu sinto a minha mão pesar. E aí a mão pesou, eu olhei para o lado assim, a Samara, ela estava com o olho vidradão assim. E aí eu falei, Samara, você está bem? Aí, é você? A colega falou assim, a Samara já não está mais entre a gente. Cara, eu não sei o que aconteceu com a Samara, baixou o espírito dela lá e ela entrou... Em transe? Ela virou em transe. E aí foi aquela situação... Samara me solta, Samara. Só que depois, gente, foi engraçado, mas não deveria ser. E aí a pastora foi lá, de uma maneira muito hábil, conseguiu tirar aquele ser lá maligno que se apoderou disso. Gente, é muito sério. Foi na reportagem? Depois da matéria. Depois. Depois as coisas se acalmaram. Inclusive... Mas a maneira como o meu cinegrafista, o Xandão conta, cara, é demais. Você rola de rir. aí ele fala assim, meu nome não é Samara, meu nome é não sei quem e tal. O negócio fica bruto, assim. Histórias reais. Sim, inclusive depois teve até episódios, né, que depois da reportagem você almoça lá com o pessoal. Não, isso é muito depois. Não, pera lá. Isso é muito depois. Aí, essa é muito legal, porque a TV, ela foi pioneira. Isso 2 anos aqui atrás, antes da pandemia, nós tínhamos um quadro no qual eu ia até a casa da telespectadora, do telespectador, e realmente almoçava lá. Mas não era só isso, eu fazia o jornal de lá, eu lia as notícias da casa do telespectador. Que legal! Algo que eu nunca vi em nenhuma outra rede, nós fazíamos e fizemos, está escrito, tá na história. Eu entrava, ficava lá a apresentadora no estúdio, Juliana, antes dela, talvez se tivesse alguém, a Carol, talvez ela tenha participado logo lá no início, e ela falava, hoje o Délio não está no estúdio, o Délio está lá na casa da dona fulana. Eu entrava, estamos aqui, e não sei o que, e chamava o jornal todo de lá. E no final me esbaldava, né? Porque era embora da TV, a gente almoçava na casa. Gente, legal. Que legal! É uma dinâmica, né? Algo diferente, algo que aproximou a TV, assim, do nosso telespectador de um jeito fantástico, como eu nunca vi. Nós éramos recebidos na casa do telespectador. E essa ideia aí surgiu? Essa ideia só foi interrompida por causa dessa maldita pandemia. Né? Porque senão nós estaríamos fazendo até hoje, certamente. Nossa, eu adorava. Diferente. E une mesmo, viu, Délio? Porque a pessoa se sente fazendo parte daquilo. E as pessoas nos recebiam, nossa, assim, de coração, sabe? Preparavam um almoço maravilhoso, preparavam um doce maravilhoso. E principalmente nos acolhia. Eu acho que esse acolhimento, o pessoal de Montes Claros é muito acolhedor. É muito. Aqui você se sente bem. Quem vem de fora, você logo faz amizade com seu vizinho, faz amizade com o pessoal da rua e tal. É uma cidade acolhedora, não é uma cidade fria. Graças a Deus. Daí até fala que aqui é bom pra morar, né? Porque numa cidade grande que você tem que ter meio de tudo. Aqui é excelente. Montes Claros tem esse lado, assim, que é mais acolhedor. De ser muito receptivo. Eu adoro aqui. Adoro. Você ia falar da moto. Você não falou da moto. Não, vamos falar de oratória primeiro. Vamos. Vamos falar de oratória. Porque vamos falar de oratória. Sim, adoro. Vamos falar de oratória. Quando que a oratória surgiu na sua vida? Nossa! Olha, é engraçado você perguntar, porque tudo começou com um convite que eu recebi lá do SESI. O SESC, que é a pousada SESC lá de Januária. O pessoal que trabalhava lá falou assim, Délio, a gente queria te convidar para você participar aqui de uma roda de conversa, você pode bolar aí uma oficina, isso tem 5 anos mais ou menos. Aí eu falei, gente, o que eu vou apresentar? Já sei, como falar bem em público, é algo que já está no meu DNA, gosto de me expressar. E preparei, junto com a minha esposa, nós fizemos esse primeiro curso juntos. E de lá surgiu a sementinha.
Logo, eu fui convidado primeiro, a princípio, pela Adenor, que é uma agência de desenvolvimento do norte de Minas, para fazer algumas turmas. E hoje eu falo com toda franqueza, eu não dou conta da demanda. Todos os cursos que a gente anuncia, inclusive agora em fevereiro vai ter, março vai ter, abril vai ter, as turmas, fecha a turma assim em 10 dias, sabe? É uma procura muito boa, porque nada substitui o boca a boca. Sim. Quando alguém participa de um curso, esse curso ele é inspirador, a pessoa sai de lá modificada, ela fala, menina, faz. Você tem que fazer. Faz porque é bom. Então isso é fantástico. Eu com exceção das minhas redes sociais, eu não faço publicidade, não tenho anúncio de rádio, de TV. É só no boca a boca mesmo. Acho muito legal isso. Eu amo inspirar as pessoas, fazê-las se comunicarem melhor. E é fantástico, algo que eu descobri para a vida. Depois disso, eu me tornei palestrante também. Inclusive, no ano passado, eu fui um dos palestrantes do TEDx aqui de Montes Claros, o que é motivo de muito orgulho. Assim, Sim. poder contar essa história que eu acabei de falar, o tapete vermelho do TEDx. Foi incrível poder compartilhar desde a minha infância lá em Serranópolis, passando por essas histórias da primeira parabólica, da Veja e tudo mais, das redações que eu fazia, o começo no rádio e tudo isso, né? Tudo que veio depois. Realmente. E aí veio realmente o curso de comunicação de alto impacto para coroar essa história toda. Isso que eu ia perguntar. Em que momento do curso entra o alto impacto? Esse alto impacto é para quê? Para vender? É para vender, é para se comunicar sem timidez, com convicção. Eu não gosto do termo curso de oratória, que eu acho que ele está meio ultrapassado. Quando você pensa, curso de oratória é coisa antiga, é como falar em público, também. Só que o meu curso ensina a fazer vídeos para a internet, ensina como você vai se comportar numa live, numa entrevista para TV. Atualizado. Então, pode pagar para mim. Pode pagar. Vai ser ótimo ter como minha aluna. Considere pago. Pode Próxima turma eu dou lá, Délio. Teremos um em março. Isso. Porque a de fevereiro já está preenchida. Quanto já sabe o dia? Oi? Março, já sabe o dia? Março, não sei ainda. Não porque sabe. pode ter alguma alteração. Mas eu vou informar vocês. Pessoal, quem quiser fazer a oratória alto impacto... Comunicação de alto impacto. Comunicação de alto impacto... Procure no Instagram de Délio. Isso, o Instagram dele tá aqui Délio abaixo. Isso tá aqui abaixo na descrição. Quem tiver interesse, só entra lá no Instagram Délio, que dia que é o curso. Vai ser um prazer. Valores é só depois, né? Não, o valor tem que ser na hora. R$170 o investimento. Só isso? Só Não. baratíssimo, cara. R$170, 2 dias de curso, 6 horas, que vão modificar a sua vida. Só isso? Só isso. R$1.000. Não, eu conversei com um amigo ali hoje, falei, Délio, vou gravar com o Délio hoje. Eu creio que o custo dele é no mínimo R$500. Não Você pode aumentar isso aí, Délio, tá bom? Eu não sei por que você cobra barato. Não sei qual que é, se ajudar, se é alguma coisa assim, né? sabe? Alguma coisa assim. Tem um papel social nisso. Se tem então social... Porque, assim, eu fico feliz de ter lá, nas minhas turmas vão médicos, vão dentistas, cirurgiões, vão pessoas assim altamente qualificadas, eu digo assim financeiramente falando, né? Mas também vão pessoas mais simples, pessoas que estão desempregadas. Então eu busco esse equilíbrio, sabe? Bacana, por isso que eu não Délio. cobro um valor exorbitante. Eu quero que a pessoa saia de lá realmente recompensada. E quando a gente joga isso aí para uma turma de 30 pessoas, até que não fica ruim não. Quando você soma ali, até que o valor fica bom. E eu posso fazer isso de uma maneira assim, de peito aberto, sabe? Eu faço com muita dedicação, com muito carinho, e as pessoas saem de lá motivadas, levando outras pessoas. Eu vou estar lá eu vou também. Eu vou. Tem, Os dois, tá? eu vou. Se Deus quiser. Porque assim, Délio, eu sofri bastante após eu me formei, né? Eu me formei e assim, eu zero comunicação. Eu tinha muita vergonha, não sabia. Porque oratória, talvez muitas pessoas não sabem, você pode até falar melhor, que parece que é 55% postura, acho que é 7%. Altimar, roupa. Tem 7% didática Nossa, e 22% voz. É isso mesmo. É assim, ó, a pesquisa que eu conheço, que eu até utilizo no curso, ela fala que 7% apenas é você ter uma voz boa. O que é voz boa? Talvez seria, lá no passado, aquela voz radiofônica, uma voz... Isso é uma bobagem. A sua. Mas não significa nada, nada. 7%. E 55% não tem nada a ver com a voz, não tem nada a ver com a fala, tem a ver com o gestual. A comunicação não verbal, ela representa 55% da comunicação. Então, melhor do que você falar bem,
é você se comportar bem. É você, ao abrir uma reunião, você sorrir. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. E você olha as pessoas nos olhos, você fala com convicção. Existem técnicas para isso. São as técnicas que eu desenvolvo no meu curso. São técnicas que vão melhorar essa sua forma de se comunicar, para comunicar de maneira impactante. Assertiva. Eu Igual eu tava te falando, eu formei, tive dificuldade, procurei, lendo, eu falei, igual tem aquele livro, não sei se você já ouviu falar, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Sim, aquele livro, eu falei, gente, eu preciso desenvolver essa capacidade. Sim. Porque você consegue, com uma boa oratória, você consegue qualquer coisa, digamos assim, né? Porque você consegue... A pessoa se destaca, né? Aquela pessoa que tem uma boa comunicação, uma pessoa fluida, ela vai ter mais oportunidades do que outra que é travada. A gente está num mundo que é um emaranhado de conexões. Então, se você é um profissional excelente, mas você não abre a boca, se seu chefe não sabe nem seu nome direito, porque você não se manifesta, para quem que ele vai dar uma oportunidade de ser o gerente de uma nova loja que vai ser aberta lá em Josenópolis? Exatamente. É para aquela pessoa que está ali, que além de ser um bom profissional, que também saiba se comunicar. E tão importante quanto comunicar é saber ouvir os outros. Porque a comunicação, ela é uma troca. É a comunicação e também o que você traz de volta. O bom comunicador, ele sabe ouvir as pessoas e ele não impõe o seu pensamento. Na verdade, ele tenta convencer o outro, mas de uma maneira mais sutil. Aquela pessoa que acha que vai convencer no grito, ela já perdeu. Porque no grito você não consegue nada, você precisa convencer profundamente a pessoa. Tem a ver com persuasão? Tem tudo a ver. Persuasão é exatamente isso. Porque tem muita... Persuadir é bom. Persuadir é bom. Você não pode forçar. Você ser uma pessoa persuasiva na dose certa é bom. Você não pode ser uma pessoa manipuladora. Aí passa a ser algo negativo. Mas persuadi-los a participar de meu curso, no sentido de incentivá-los, sim. Ter persuasão é algo positivo. Você não pode ser uma pessoa que fuja dessa fronteira, de ser uma pessoa que force a outra a fazer algo que ela não queira. Aí é errado. Os nossos telespectadores, a grande maioria são, acredito eu, que são empreendedores. São. Então, eu acredito que saber se comunicar, para quem é empreendedor, é muito importante. É fundamental. Porque senão você não vai conseguir vender. Exatamente. E assim, nesse mundo completamente globalizado que nós temos, esse mundo completamente conectado, você hoje não precisa ter uma sede de uma loja para ser um sucesso de vendas. A maior empresa do mundo, que é a Amazon, ela não tem lojas. Até tem, mas são específicas. São alguns pontos ali, lojas conceituais. Mas não tem porque não precisa. Eles têm, na verdade, depósitos gigantes, eles têm aviões gigantes que fazem um trabalho inacreditável, né? Que vai nos levar até o espaço aí. O Jeff Bezos já prometeu. Você acha que a procura vem aumentando cada vez mais para desenvolver a capacidade da comunicação ou você acha que não? Tem se desenvolvido cada vez mais. As pessoas têm buscado preencher essa lacuna. Para muita gente é uma lacuna e a pessoa percebe que ela precisa preencher para ter conhecimento, para poder se destacar e ter uma comunicação que realmente funciona, faz toda a diferença. Faz toda a diferença para a pessoa ter os resultados que ela almeja. Odélio, e se, assim, para o pessoal que está nos assistindo, se fosse para você dar uma dica, assim, para quem quer se comunicar melhor, cita umas 3. Olha, para se comunicar melhor, você precisa, antes de mais nada, de planejamento. Não existe mais aquela situação... Sabe aquela pessoa que ela sempre começa a reunião da mesma forma? Ela fala assim, ó, senhoras e senhores, boa noite. Ué, gente, vocês tomaram café? Não, gente, boa noite, pessoal. Isso aí não tá com nada, sabe? Quem inventou esse negócio 30 anos atrás podia fazer algum efeito, não faz nenhum mais. Você só consegue passar para a pessoa o quê? Um despreparo. Você precisa, muito ao contrário, você precisa surpreender a sua plateia. Portanto, quando você se apresenta para falar em público, você tem que estar preparado. Preparado, eu digo assim, você vai ter que ter ensaiado aquele conteúdo. Você tem um levantamento do IBGE que mostra que no Brasil tem mais smartphones do que gente. Olha só que interessante. Legal. Então, use a tecnologia em seu benefício. Faça vídeos, grave, faça algumas oficinas e só então você apresenta o seu produto. Apresenta com segurança, apresenta com persuasão,
pronto para receber até uma pergunta ali, o contraditório, e saber responder. E aí tem uma coisa, aí vem a segunda dica, né? Quando você se vê numa situação que alguém te faz uma pergunta, você não tem a menor ideia da resposta, mas você é o palestrante, vocês acham que a pessoa deve responder mesmo assim? Sim ou não? Não. Não, jamais. Jamais. Eu até falo que, com exceção de Deus e do Google, ninguém sabe tudo, né? Então, nessa hora, você precisa, de uma maneira muito elegante, falar assim, olha, eu ainda desconheço esse autor que você acabou de mencionar, vou estudar um pouco mais sobre ele. Se você quiser, fica até à vontade para falar um pouquinho sobre isso. Geralmente é o que a pessoa quer, porque tem uma pesquisa que mostra que 70% das perguntas feitas por alguém da plateia são de pessoas que sabem a resposta. O que essa pessoa quer, Tâmara? O quê? Ela quer te testar. Ela quer saber se você sabe. E você sabe. Se você... E tem um detalhe, quando você tenta responder algo sem saber, quando você começa a enrolar, e você fala a mesma coisa 2, 3 vezes, sem convicção, você perde a coisa mais importante que um comunicador tem, que é credibilidade. Quando a sua plateia percebe que você está enrolando, acabou. Então, de maneira muito elegante, você fala, eu não sei, eu não cheguei nessa página ainda, fica à vontade caso você queira falar. E de uma maneira muito sutil, você toma para si novamente o assunto e leva adiante. E aí, para fechar, você me pediu 3 dicas, né? Excelentes Uma dicas. outra pode ser com relação ao branco. Sabe, muitas pessoas, quando vão falar, de repente dá um branco, ela não consegue concluir, não é? Sim, normalmente a pessoa deve estar nervosa. Exato. E muitas pessoas erram porque elas querem passar essa inquietude dela para a plateia. Você nunca deve virar. Eu estou em um momento que eu me perdi aqui, eu vou, gente do céu, esqueci tudo. O que eu estava falando aqui mesmo? Se nem você está lembrando, imagina a sua plateia. Você está completamente desconexo daquele seu assunto. É normal você esquecer algo? É. Nós temos uma máquina que é falível. O nosso cérebro dá uns bugs, né? Pode acontecer. Mas você tem que resolver aquela situação. Caso você esteja utilizando um PowerPoint, você pode sutilmente voltar, né? Tem que ter um passador é importante ali. Você volta um slide, você se lembra, sem precisar passar recibo. Ou se não, tem uma técnica muito boa que é você contar uma história. Você conta uma história, faz um comentário, mas até que aquele assunto volte de uma maneira natural, porque o branco pode acontecer, mas as pessoas não podem perceber. É mais ou menos como aquela pessoa que se auto-sabota. Você já viu esse tipo de gente? Sim, Você anuncia, vamos ouvir o palestrante tal. Aí a pessoa entra, meu Deus do céu, gente, olha a minha mão, será que eu vou dar conta de falar com vocês? Se eu errar aí, vocês não reparam não, viu, gente? Qual que é a credibilidade que uma pessoa dessa tem? Nenhuma. As pessoas não vão ter compaixão dela. Muito pelo contrário, você precisa ir lá preparado, porque você já treinou, você já repassou o conteúdo, você está pronto para aquilo. Então, eu te dei as 3 dicas. Me deu e eu fiquei surpresa com essa última, porque, ao meu ver, você deveria passar essa imagem para, tipo... Ó, o branco, olha o branco. Pode usar a técnica aí do branco. Volta o slide. Volta o slide. Assim, como é que é aquela palavra? Tipo assim, quando a pessoa... Compaixão. É empatia. Se colocar no lugar do outro, dó, a pessoa tá nervosinha. Não é interessante. Eu acredito muito, Tâmara, que você deve ser profissional naquilo que você faz. Se você tem uma palestra, uma plateia diante de você, se você se preparou para aquilo ali, você precisa dar resultado. Você não pode recorrer a algo tão assim... Baixo, né? Seria a compaixão. Gente, se eu errar aí, vocês não reparam não, primeira vez. Não, muito pelo contrário. Chega lá com altivez. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês. Repara no gestual. O gestual é super importante para você se comunicar. E tem várias técnicas que é só conhecendo mesmo lá no curso. Foi bom ouvir isso, viu? Porque eu falaria, né? Hoje, com o que você me disse aqui, eu já não falaria mais. Eu vou chegar lá e vou falar, eu estou aqui. Que você está preparada. Como aquela frase em inglês, the right man in the right place, né? O homem certo no lugar certo. Você é a pessoa, você está ali para dar o seu recado. Ô, Délio, e lá no curso? Tem dinâmica? Como que vai ser? Tem. Não é um monólogo. Eu não fico falando lá o tempo inteiro. As pessoas participam, falam lá. Palestra. Fala na frente lá e tal. Agora, uma coisa muito interessante, Daniel,
é que eu não forço ninguém a participar. Sabe, eu deixo isso muito claro no início do curso. Olha, eu não vou chamar ninguém pelo nome. Eu quero que vocês se sintam motivados a participar. Porque eu tenho comigo uma teoria que a pessoa ela não sabe falar em público, ela tem timidez, ela tem um bloqueio e equivale a uma comparação. Aquela pessoa que nunca andou de bicicleta. De repente alguém fala assim, não, mas hoje você vai aprender. Aí leva-se essa pessoa lá na ladeira Cônego, ali na Melo Viana, né? Lá no Morrinhos. Coloca a pessoa na bicicleta, tá pronto? Vai! A pessoa não vai aprender a andar de bicicleta, ela vai cair. Sim. Ela vai se estrumbicar todinha. Então, quando a pessoa participa do meu curso, ela vai sabendo disso. Mas é incrível, 99% das pessoas participam, desbloqueiam, e é um negócio impressionante, porque é um curso leve, divertido, com resultado, e é muito bom. Olha só, para o empreendedor que está assistindo, palestrante, pastor, o que quer que seja, como eu vou escolher meu tom de voz? Escolher o tom de voz? O que eu tenho que observar? Eu cheguei numa palestra, no asilo, vou palestrar no asilo. Sim. Depois eu vou palestrar na escola. Certo. Depois para um grupo de empresários. Isso aí tem muito a ver com conhecer a plateia. Quando você conhece o seu público, você vai direcionar o seu discurso, a maneira como você se expressa. Então não é uma receita de bolo. Não tem uma receita de bolo. Mas, imagine só, você é um médico, na sua plateia só tem médicos. Você há de convir comigo que a sua fala, ela pode ser uma fala bem avançada, porque existe um nivelamento ali bem interessante. Mas você sendo um médico, vai participar de um congresso e na plateia, além de médicos, tem enfermeiros, estudantes de medicina, advogados. Muda tudo? Muda, porque você vai ter que fazer o seu discurso mais didático. Você pode até ser avançado, mas você tem a obrigação de simplificar para que aquelas pessoas possam entender. Então, a maneira como você se expressa depende muito da sua plateia. Eu faço isso o tempo todo. Às vezes eu vou conversar com adolescentes que estão em busca do primeiro emprego. Eu falo para eles de uma maneira diferente da qual eu falaria para alguém que já é um empresário, alguém que já quer ter resultados e dar um plus na comunicação. Então, são maneiras que você aborda. Agora, o jeito de falar, é muito interessante isso também, porque você deve falar com a sua voz natural. Ninguém deveria impostar a voz. Tem pessoas que elas falam de uma maneira absolutamente natural quando elas pegam o microfone. Oi, gente, tudo bem? Ela muda a voz passa a ser outra voz. E você não consegue resultado se você fala dessa maneira. Você precisa ser autêntico. E a naturalidade é fundamental. Tem certificado, né? Tem certinho. certificado. Após eu terminar o curso, eu consigo, com o conhecimento que você vai me passar, eu consigo analisar a oratória do outro para comigo? Consegue. É impressionante como você vai sair de lá e você começa... Porque assim como eu falei que não é uma fórmula de bolo, né? Você também não adianta nada aprender tudo e não praticar. Tem que praticar. Eu convenço as pessoas para que elas tenham um protagonismo na vida. Elas saem de lá desbloqueadas, elas vão passar a dar opinião nas reuniões da empresa, elas vão pedir a palavra, elas vão à missa, ao culto, elas vão passar a fazer a leitura, elas vão sair da sombra. E quanto mais ela pratica, quanto mais ela coloca essas práticas no cotidiano, mais ela tem resultado. É impressionante como essa repetição leva à perfeição. Exatamente. Você falou a palavra desbloqueio aí, se eu não me engano, 3 vezes. Sim. Certo? Se existe um bloqueio, esse bloqueio é mental. Sim. Ou físico, mas acho meio físico, difícil. Se for um caso de gagueira, físico. Meio difícil aparecer também um físico lá, mas a maioria provavelmente deve ser mental. Tá. Esse desbloqueio que acontece lá, vocês trazem à tona um exemplo, um momento emotivo que bloqueou a pessoa ou não? Não tem essa pegada de PNL, psicólogo, não, psicológica, nada. Não. Tanto é que eu indico o profissional psicólogo. Se for um caso assim onde esse bloqueio for muito grave, vai para um psiquiatra, busque ajuda, sabe? Isso é muito importante. O que eu faço com o meu curso é algo assim totalmente, digamos, científico. São técnicas, são ferramentas que você utiliza para a comunicação, mas não tem essa pegada de programar a pessoa, não é isso.
Mas a pessoa sai de lá com a outra percepção. Pode ter certeza que os resultados são impressionantes. Tem uma frase aqui que eu queria que você comentasse sobre ela. Que é assim, ó. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Essa frase, para quem quer ser um profissional, tá errado. Ela tá errada porque assim, você deve se preocupar com aquilo que as pessoas vão interpretar, sim. Eu posso até falar de uma maneira, e é incrível, as pessoas, elas ouvem uma mesma informação, elas têm, assim, a repercussão, ela é diferente de pessoa para pessoa. A pessoa, ela pode simplesmente crer, ela pode simplesmente, não, isso aí tá errado, tem uma coisa errada nessa informação. Mas, quando você passa de uma maneira objetiva, quando você utiliza as ferramentas, é importante que as pessoas compreendam. Então, a maneira como eu falo, ela precisa ser compreendida. E eu me esforço muito para ser o mais simples possível. Isso é muito interessante, porque existe uma diferença entre ser simples e ser simplório. Nós não estamos falando em ser simplório. Eu estou falando em ser simples. Ser simples como a grande escritora ucraniana naturalizada brasileira Clarice Lispector dizia, que ninguém se engane, eu só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Então é isso, ser simples, na verdade dá até mais trabalho do que você ser um cara rebuscado, um cara que, sabe, mas quando você vai ali no frigir dos ovos, não tem muita coisa que se aproveite. Agora, a objetividade, você ser sucinto, você ser claro, é um elogio. Quando as pessoas délio, mas você fala de uma maneira tão clara, tão objetiva, tão simples, e você consegue traduzir coisas aparentemente complexas para algo simplificado, isso é um elogio. Todo comunicador deveria se sentir muito recompensado ao ouvir algo assim, entendeu? Odélio, eu queria saber o seguinte, se aquela frase, são duas perguntas, Nil. Sim. Se aquela frase que eu tenho que explicar algo para alguém como se ela tivesse 8 anos, se isso realmente é interessante, e também se vocês têm planos de ampliar esse curso de forma online e atingir cada vez mais pessoas. Sim, eu já vou começar do final. Nós realmente temos, eu digo nós, porque eu e minha esposa, assim como vocês, nós somos um casal empreendedor. Que legal, vocês empreendem juntos? Estamos juntos, ela é minha presidente da empresa, secretária, Uau. tudo, né? Legal. Resolve tudo, né? E nós realmente vamos ter essa opção, as aulas são todas gravadas, tem todo aquele processo de lançamento, Sim. Isso vai acontecer, e o curso vai estar disponível online nesse semestre ainda, vai ser uma conquista nossa, assim, porque tem muita demanda, as pessoas têm procurado muito isso. E respondendo à primeira pergunta sua sobre essa questão de falar como se fosse uma criança de 8 anos, Isso. eu diria que não. Não, falar não. Ser didático, né, para que a pessoa possa entender. Isso. Sabe por quê? Quando a pessoa percebe que você está meio que duvidando da inteligência dela, isso provoca algo estranho nessa comunicação, sabe? Eu prefiro falar com clareza, com objetividade, mas sem diminuir a pessoa, sem achar que ela não é capaz de compreender. Eu acredito que a maneira como eu vou explanar de uma maneira simples, mas não de uma maneira que eu vou duvidar da capacidade de alguém interpretar aquela mensagem. Então, eu diria que não. Eu falo como alguém que é um adulto como eu, que está em busca de informação, mas que eu vou passar aquela informação para ela de uma maneira clara, mas não como criança, não. Então nesse caso, entra o equilíbrio, né? Sempre tem equilíbrio. Sempre Equilíbrio é tudo, né? Tem que ter um equilíbrio. Sempre. Antes de voltar aqui, Desculpa. rapidinho. Então em março vai ter o curso presencial, que eu quero fazer o presencial. Eu vou fazer também. Vocês estarão lá. Vão ser 2 dias? 2 dias, 2 noites. 2 Certo. noites. Aí depois você lança o online. O online deve sair lá para abril, maio. Tá. Provavelmente vai ser nessa data. Mas participar do curso presencial é fantástico. Eu quero Isso conciliar. Eu quero conciliar. O curso presencial ele vai ser mantido, aí sim, de repente, com preço diferenciado, porque tem essa interação, né, o tete a tete. Mas eu adoro fazer o curso, é algo que me traz muita satisfação. O online é interessante que você vai poder abranger uma pessoa em Josenópolis, uma pessoa em É o mundo inteiro. O mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Passa a ser o seu alvo. E eu acho muito interessante, tem uma frase de empreendedor de um cara que eu admiro, que é o Warren Buffett, um dos maiores investidores da história, né? E ele fala que você só vai conseguir ganhar dinheiro quando você consegue ganhar dinheiro dormindo. E isso acontece no digital, e-commerce. Isso acontece com o curso. Você faz de tal maneira que a pessoa entra lá,
ela faz a compra, finaliza a compra no outro dia. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver quantos que eu vendi. Ah, vendi 10. Estrutura, né? Cria uma estrutura. O Warren Buffett Aí, nos ensina, né? Você já vendeu quantos aqui? Aí, já vendeu. Ó. Estamos conversando aqui e vendendo. Ficando mais rico. Né? Porque o mundo hoje, ele é propício para isso, né? Para que tenhamos essa abertura para o digital. Então, ninguém pode ficar fora disso, né? Essa festa do digital. Sim. Mas tem que oferecer algo bom. O produto Claro, é verdade. é o caso de vocês, é o caso Boca do meu a boca, curso. né? É isso verdade, fundamental. é verdade. E aí é o seguinte, eu vou voltar lá na faculdade. Eu tive pesquisando sobre a sua vida e descobri que você dá nome às coisas? Acho que Isso todo mundo é uma... sabe as coisas, né? Não. Só pessoas inteligentes. Só pessoas inteligentes dão nome às coisas. Não hoje, as pessoas. Hoje eu tenho uma moto assim de uma cilindrada maior que ela tem nome, ela chama Charlotte. Tá vendo? Tá vendo? E aí você tinha a McLaren. É por causa da cor. Aí no caso era uma moto pequena, mas uma moto super importante. Mas era do ano. Era do ano. Vamos ressaltar que era do ano. Eu fazia a minha faculdade nela, sabe? E assim, ela foi roubada, ela foi furtada. A McLaren foi furtada, né? E foi uma coisa terrível, assim, pra mim. Porque naquele momento eu não tinha outro meio de transporte. Então, quando roubaram minha moto, foi terrível, gente. E agora o mais engraçado foi o desfecho disso. 16 anos depois, o que acontece? O que volta pra mim de repente? O Detran. A McLaren, não. A moto reaparece. E foi assim, completamente por acaso. Eu fiquei até meio chateado com alguém. Mas só recuperaram porque era a moto do jornalista. Gente, que bobagem. Nada a ver. Sabe, imagine só uma situação. Foi em Japonvá. Alguém para a moto sobre a calçada. Passa um policial lá. Opa, essa moto tá parada em lugar errado. Deixa eu verificar aqui o chassi. Opa, essa moto é furtada. Foi assim, completamente por acaso. E era a minha moto. Japonvá? Japonvá, em Japonvá. E quando eu fui buscar a moto, foi em Brasília de Minas, que ela acabou indo pra lá. Eu me lembro que a minha saudosa mãe, ela me ligou, Délio, a polícia de Brasília de Minas ligou aqui e encontraram sua moto. 16 eu falei, mãe, anos. que moto? Tava nem lembrando, né? Moto? Eu não tô nem lembrando mais de moto. E aí eu fui compreender que era a moto que tinha sido furtada há 16 anos. Olha só que loucura. E o ladrão, sei lá, o atravessador, quem tava com a moto, cuidou bem da moto. A moto tava novinha. Tava novinha, cuidou bem da moto. Você vendeu ela que ano? Foi agora? Deve ter 1 ano e meio, mais ou menos. Acabei dando entrada na Charlotte. Você vendeu por quanto? Sei lá, 2.500. Pois é, tá valendo 6 mil hoje. Pois é, né? 6 mil, É a moto que roubaram dele, é aquela azul que eu tenho. Olha, gente, eu vendi barato. Vendeu, se tivesse guardado, você tinha vendido só 6 mil. Você sabe por que eu vendi por um preço menor? Porque eu não sabia nada da moto. Eu não sabia se a moto era confiável, mecânica. Se a mecânica da moto. Eu falei, gente, eu não vou vender essa moto cara, porque essa moto não foi minha durante 16 anos. Uau. Eu poderia ter guardado até por uma questão de afetividade, virar um objeto, né, de afetivo, mas não, eu não tenho essa coisa com máquina. Máquina é máquina. Só que aí, quando eu vendi, eu falei, não, vou vender pelo menor preço, que alguém faça bom uso dela e eu não vou passar ninguém para trás, porque eu não sei se essa moto é boa, se ela vai deixar a pessoa na mão. Tomara que não, né? Tomara que não tenha deixado. Mas foi isso, foi por isso que eu vendi. Tem uma coisa interessante. Sim. A gente falava de comunicação agora há pouco, e tem uma coisa chamada cacofonia. Cacofonia é quando você junta duas palavras e acaba formando uma frase que parece até de baixo calão. Quando você fala, por exemplo, assim, teve uma pessoa que foi agradecer um prêmio, muito obrigado pelas honras que me já dão nessa noite. Olha que estranho que fica a frase, parece que eu estou falando algo estranho, né? E aí, o policial que me atendeu, ele fez uma cacofonia perfeita. Ele virou pra mim assim, ô Délio, você deu sorte demais, viu, moço? Geralmente o pessoal, ou duas coisas, né? Ou a moto é depenada de madrugada lá e acabou, ou se não, eles vêm aqui com essa moto pra zona rural pra tocar gado na roça. Tocar gado na roça. Eu falei, meu Deus do céu. Eu sou suspeito pra rir disso aí. Uma cacofonia perfeita, tocar gado na roça. O que ele quis dizer? O tanger... O bovinho da zona rural. É o toca-gado. Eu sou, inclusive, vou até ramificar esse assunto aí e vou voltar no curso. Vai lá, conta a história aí. Vou voltar no curso.
Nesse momento em gravação de podcast, eu estou totalmente consciente aqui. Porque eu sou tacofônico. É assim que fala. No caso, cacofônico. Né? Cacofônico. Cacofonia. Cacofônico. É aquele emendar as palavras, não é? Eu também sou assim. Você emenda e acaba provocando um som que parece até um palavrão. Hoje, gente, teve uma vez que eu vi uma contadora de história. Ela estava contando a história de uma fada. Uma fada. Só que a cada frase dela, ela exclamava algo da fada. Ela falava assim, essa fada. E falava mais alguma coisa, essa fada. Essa fada. ela queria dizer, essa fada. Ela faz, né? Mas olha como é que isso pode estragar a comunicação. E aí, isso que eu ia ramificar aqui. Se no seu curso a gente vai trabalhar isso. E vai aprender a evitar isso. A gente isso. tem que, então, porque para ser eu mesmo, porque pelo que eu entendi, eu tenho que ser eu mesmo. Sim, a autenticidade. Se eu começar a falar aqui assim, você não tá sendo eu não você. estarei sendo eu. Exato. Correto? Então... Isso acontece comigo, Daniel. Às vezes eu tô fazendo feira, eu tô lá no Cordeiro. Vou ter que citar outro nome, lá no Bretas, lá no BH. Cita todos, porque você citou um, então fala. Assim, ó, lá no fala o resto. Eu tô lá no Carlinho. Carlinho. Aí de repente eu viro pra alguém, ô moço, você tem carne de sol? Aí o cara, pô, você fala igualzinho na TV, velho. É lógico, é a única voz que eu tenho, não dá pra ser diferente. Então, eles pensam que você que eu chego lá e ligo, né? Modo apresentador ligado. Opa, boa tarde pra você. Gente, eu gostei de Daniel demais, moço. É isso. Não é assim. Quanto mais natural, melhor, né? Então, você já acabou de falar, né? Isso pode me prejudicar dependendo da minha plateia, né? Sim. Ser autêntico, falar com a sua voz é fundamental. Mas você vai adequar o seu discurso, que aí não é a voz, é o discurso, é a maneira como você vai apresentar o conteúdo, de acordo com o nível de sua porque plateia. Dependendo da plateia, ela não quer nem te ouvir porque dói. Você assassina o português. Nossa, quando você percebe alguém que tem esse dom de assassinar o português, a pessoa já foge. O né? dom? Já foge. Gente, eu sou assim, daí. Nós não podemos ser assim. Eu era assim, não sou mais. E isso, a leitura ajuda. Muito. Quanto mais você lê. É por isso que eu nunca indico só aqueles livros de desenvolvimento pessoal, que são ótimos, mas as pessoas têm que ler literatura, têm que ler os grandes autores, Machado de Assis, sabe? Para aprenderem a utilizar melhor o vocabulário, para se expressarem melhor, a ter um afinamento nas emoções, que é fundamental também para a pessoa. Isso você consegue não com um livro lá que conta como ganhar 1 milhão em um mês, mas através da boa literatura, das boas histórias que foram escritas. Mas lá em Serranópolis, porque geralmente, né, o pessoal de cidade pequena, ele vai falar mais errado. O coloquial, não sei. Você já falava certo? Não, certamente eu deveria. Nós vai. Não, isso nunca. Nós vai nunca? Muito mais, maior. Eu sempre procurei conjugar bem os verbos. Sim. E essas repetições aí, ou entrar pra dentro, sair pra subir fora, pra cima. Subir pra cima, isso aí também não pode acontecer, né? Gente, eu tô ferrada. Você tá lascada. Eu tô lascada. A gente tem que buscar uma comunicação que seja assertiva. Então isso é importante, né? Para ter uma boa comunicação. Não, mas a gente tá aí, a gente vai melhorar. Né? Porque é necessário. Quando eu falo a gente, é coloquial e tá tudo certo. Você não pode escrever o agente penitenciário. Né? O agente junto é o James Bond, ou senão o agente do CCZ. Então a gente tem que ter cuidado também com a palavra escrita. Né? Falando em escrita e em leitura, vamos falar sobre livro, né? Deixa eu tomar até uma aguinha. Pode tomar uma aguinha aí. Agora inclusive, eu anotei aqui um comentário de uma leitura. O livro? Mostra o livro. Mostra lá. Aqui, ó. Deixa eu mostrar lá. Aí você esse aqui, ó. Inclusive, eu tive pesquisando umas resenhas sobre esse livro para entender um pouco, né? Ainda não li. Falta com convidar. Pois é. Não, mas vai ler. Não, mas pelo menos eu pesquisei, né? Claro. Pesquisei. Já sei que é um livro que conta a essência do norte de Minas, né? É um livro raiz, simples, correto?
E aí, eu anotei aqui um comentário de uma leitora sua. Ah, é? Vai lá. Abre aspas. Ela fala sobre o livro. Certo. A sensação é de estar dentro de um cenário, de sentir o cheiro do pequi, Uau. da comida, da cachaça e de sentir o vento no rosto e de quase poder tocar os detalhes descritos. É surreal. E que riqueza de detalhes. Délio, você, como sempre, muito cuidadoso e caprichoso com o seu trabalho. Dá para entender o real sentido de você dizer que esse livro é um filho, porque você está ali e ali estão suas raízes. Chorou. E não foi minha mãe que escreveu isso. Não foi Não só quem- Não sei, alguém escreveu lá. Não foi minha Calma mãe, aí, não foi minha alguém- esposa, Não, foi foi uma uma leitora. leitora. Isso sim, Eu foi uma sei. leitora. Eu tenho ficado muito surpreso, sabe, Daniel, com os comentários, as pessoas. Porque, assim, é um livro, ele tem todas essas características que você citou. Ele é um livro memorialista, ele é um livro que tem um pano de fundo real, embora a história seja inventada, é uma ficção, mas ela se passa numa cidade fictícia e tudo que acontece ao redor é muito factível, é como se fosse verdade. E aí eu tive o cuidado de colocar a geografia, que ela bate certinha, a história bate certinha, a história oficial, né, em volta dessa ficção. E eu fico muito surpreso porque no final, aí que tem a coisa interessante, tem uma grande revelação, tem um grande suspense. E as pessoas ficam arrepiadas quando elas chegam até o final, quando elas compreendem o que o livro quis dizer, o que é a história do livro. Então, um livro que tem essas características que você mencionou e que ainda guarda um final que a pessoa vai ficar com um friozinho na espinha, eu acho que é um livro legal. E é por isso que ele tem feito esse sucesso todo. Eu fico muito feliz. Porque antes de me atrever a escrever, eu sou, antes de mais nada, um grande leitor. Leitor de Guimarães Rosa, leitor de Humberto Eco, leitor de Gabriel Garcia Marques, que é um dos maiores escritores da humanidade, prêmio Nobel de Literatura, um colombiano, um sul-americano como nós. O meu filho, Gabriel, se chama assim por causa de Gabriel Garcia Marques. Uau. Ele escreveu um livro chamado 100 Anos de Solidão. E esse realismo fantástico que o Gabriel Garcia Marques tinha no livro, claro que guardado as proporções, eu tento manter no meu, que são coisas fantásticas, coisas sobrenaturais que acontecem e que estão interligadas e que fazem parte até da nossa memória. Lá em Serranópolis, nós ouvimos falar de história de assombração, sabe, de lobisomem, como coisas que de fato aconteciam, de alguma maneira existiam. Só que aí veio a energia elétrica, vieram tantas coisas modernas e hoje não existe mais, mas tá lá, no DNA das pessoas mais simples, tá lá as benzedeiras, coisas sobrenaturais, e eu trago isso para o livro. E no livro, você cita sem citar? Assim, eu digo assim, o norte de Minas, entende? Entende a pergunta? Sim, Você falou Piqui sem falar Montes Claros no livro? Montes Claros está aqui. Tá aí? Tem um Montes centro, Claros mesmo, Montes sim, Claros? Montes Claros mesmo. Ah. A cidade que eu descrevo, toda a trama, é uma cidade fictícia. Mas todas as cidades ao redor existem. Porteirinha existe, Capitão Enéas existe, Entendi. Montes Claros existe. Mas é como se tivesse um lugar chamado Jatobá, que inclusive é o antigo nome de Serranópolis. Serranópolis, até a década de 40, se chamava, década de 40 do século passado, se chamava Jatobá. A história é toda conectada. Toda conectada, e aí tem uma personagem que acaba enlouquecendo, ela vai para Barbacena. E Uma mulher? Uma mulher, é uma das 7 Marias. E tem uma coisa interessante também, que tem um artista aqui de nossa cidade chamado Cleiton Cruz, que é um artista plástico maravilhoso. Cleiton, um abraço para você, Cleiton. Ele está preparando, ele já pintou 7 quadros baseados no livro. Uau. E ele vai fazer uma exposição. E para esse ano, eu já quero antecipar aqui para vocês, eu vou relançar o livro com a capa do Cleiton. Então nós teremos uma nova edição. Então Legal. essa já está chegando ao fim, vamos ter uma nova edição. Com esse incremento. Olha que bacana, olha que bacana. É, Ele leu o livro, exato. aí ele vai imaginar a cena E ele e vai interpreta. pintar o quadro. Exatamente. Inclusive eu tenho colocado até no meu Instagram, depois vocês dão uma olhadinha lá, eu tenho colocado esses quadros, que são fantásticos, assim, incríveis, incríveis. E o lançamento vai ser tipo no shopping?
Eu tenho uma parceria muito legal com o pessoal da Nobel. Lá, eu fiz o lançamento lá. É do shopping, né? Do shopping, que é uma livraria excelente aqui de Montes Claros. Provavelmente teremos uma live lá, um momento bem especial. Mas vai ser no segundo semestre, porque esse primeiro semestre já tem outros projetos. E você pensa em lançar outro livro? Penso, está pronto. Sério? Pode dar uma palhinha aí? Dá um spoiler? Ou não? Na verdade, são dois. É um livro sobre oratória, que eu quero trazer isso que eu aprendi de uma maneira prática e bem objetiva. E tem um outro que é de contos. É um outro gênero que eu gosto muito, que são os contos, e já está pronto também. Então eu quero aproveitar esse bom momento, agora que eu tô de coração novo, né? Boa. Quero E aproveitar. pra quem não sabe, né, você passou por uma ponte safena? Não, uma cirurgia? ponto safena, Foi não? não, Foi o quê? não. Marca-passo? Não. Essa parte aí você pulou, né? Eu sei que Esse abriu o seu peito. Abriu o peito. Peito aberto. Eu tinha uma dilatação na aorta. A minha aorta, tá. ela estava com quase 6 centímetros, enquanto a de qualquer pessoa normal, ela tem 3 centímetros. E quando a aorta ela se rompe, a pessoa ela não há o que fazer. Não é um infarto, é a chamada morte súbita. Porque é a artéria mais importante do coração. Se ela se rompe, a pessoa, infelizmente, falece. Não há o que fazer. Então eu consegui descobrir a tempo, eu consegui descobrir que eu tinha essa alteração, consegui fazer a cirurgia reparadora, hoje eu não tenho nenhum problema, eu não tenho restrição, inclusive, para praticar esportes, que é uma coisa que eu amo fazer. Já coloquei como meta, eu e minha esposa, corrermos a prova da Pampulha, final do ano, 18 quilômetros, já estou me preparando novamente. BH? Vai dar. BH? BH, em volta da Lagoa da Pampulha. E eu estou muito feliz, assim, foi uma coisa... A cirurgia tem pouco mais de 100 dias. Eu já estou aqui, firme e forte, de volta ao trabalho. E vamos que vamos. A vida tem que ser vivida. Você tem pergunta? Não? Eu tenho. Falando em esposa, né? Eu tenho uma teoria que eu adquiri, né? Mas do que eu venho observando. O que eu venho observando é o seguinte... Você bate o olho em um homem bem sucedido em sua profissão, no que ele faz, certo? Pode pesquisar, pode ir lá olhar que ele tem uma esposa tão competente quanto ele ou mais. Eu acredito que na grande maioria mais. Inclusive, tem até um documentário que a gente assistiu, né? Sobre a esposa do Cristiano Ronaldo. E aí, se você for assistir o documentário, você vai ver que, pelo menos na minha concepção, ela é mais competente que ele. Ele é bom lá no campo, joga bola, mas ela é mais competente que ele. Foi a interpretação que eu tive. Pergunta. Sim. Qual a importância da sua esposa... Ela aí, né? Ela aí. Cadê você? Camila, né? Vambora. É Camila? É Camila? Ela já colocou, chegue discreto. Que a moto faz é uma Kawasaki, né? Ela tá colocando os meninos pra dormir. Bora lá, não acorda os meninos. Qual que é a importância dessa mulher na sua vida e o que seria de você sem ela? Olha, ela foi a pessoa que veio para dar toda uma orientação. Quando nós achamos a companheira certa, realmente as coisas, eu vejo vocês, tem que ter essa química, essa boa alquimia entre vocês, sabe? E comigo e Camila foi a mesma coisa. Ela era a minha colega de faculdade. Nós estudamos juntos. Que legal. Jornalista também. Jornalista também. Ela é jornalista, ela é professora e é competente demais em tudo que faz. Só que ela agora quer se dedicar inteiramente aos nossos negócios, aos nossos projetos, ao curso, aos livros, às minhas palestras, ao curso online. É muita coisa. As mentorias, eu passei a fazer mentorias também. E para eu dar conta de tudo isso, paralelo ao trabalho da TV, que eu adoro e que eu não vou largar, eu preciso de alguém para me organizar, porque senão eu vou ficar louco, né? Tendo que ter uma agenda, né? Uma agenda tão cheia e ao mesmo tempo achar tempo para fazer as coisas com qualidade. Porque eu não faço nada que eu não queira ou que eu faça de qualquer jeito. Eu preciso fazer as coisas bem feitas. E ela me ajuda a organizar. O curso tem que ser bacana, a palestra tem que ser legal, tudo tem que ser muito bom. E Camila tem esse poder, né? Assim como a esposa que você citou aí do Cristiano Ronaldo, né? Por trás de todo homem tem uma grande mulher ali que
Eu não estou dizendo de mim, eu estou dizendo do Cristiano Ronaldo. Mas a minha esposa, para ela, eu não economizo elogios. Ela realmente é uma pessoa diferenciada. Você falando de mentoria, como é que é essa mentoria? A mentoria é voltada para aquela pessoa que de repente ela quer algo mais individual, algo voltado para ela. Então a gente faz tudo aquilo que acontece no curso, a gente faz individual para aquela pessoa, exclusivo, especificamente exclusivo. Aí o preço é diferenciado. Inclusive, se você abriu a turma ali, 30 pessoas, certo? Provavelmente, o mais famoso, o mais rico, de Montes Claros, uma pessoa muito importante, provavelmente ela não vai nessas 30, né? Provavelmente vai pagar uma mentoria. Provavelmente vai te pagar uma mentoria exclusiva, né? Mas só que uma coisa interessante é que eu sempre levo o meu mentorado para participar do curso presencial. O fechamento é essa pessoa participar do curso, para que ela possa falar, para que ela possa colocar em prática o que ela aprendeu de maneira individual. Bacana. Porque senão ela vai criar uma bolha em torno de si e ela não vai saber aplicar o que ela aprendeu. Então, numa situação ali bem controlada, eu levo essa pessoa e ela consegue resultados impressionantes, assim. A gente conversa e a volta a nossa essência, a gente gosta de história, tudo certinho, mas a essência é venda. Não é? Como assim? Nossa essência é venda. Não entendi. Por isso que volta para oratória. Mas tem tudo a ver com a comunicação. No meu curso eu trago todas as ferramentas também para você fazer uma boa venda, para você encantar as pessoas. Eu tenho exemplos incríveis que eu dou durante o curso, assim, de encantamento. Igual quando você vai à Disney. Eu nunca fui à Disney, tá, gente? Mas eu já li a respeito. O que acontece? A pessoa é tratada como um rei. É um tapete vermelho ali. E o cliente tem que ter a experiência Disney, que você pode trazer para o seu negócio. De você fazer aquilo com encantamento, a pessoa, nossa, eu fiz uma compra online, mas eu fui tão bem atendido que eu indico, sabe? Isso não tem preço, cara. Isso não tem preço. Velho, isso, olha... A nossa loja, inclusive, era para ter feito que o merchan da nossa loja... Dá tempo. Nossa loja online, Miller E-Commerce, tá? Já tá na descrição desse vídeo. Melhor atendimento, melhor pós-venda. E isso é um caso tão certo, porque todos os nossos clientes... Todos não, né? Porque isso aí tem alguns que não. Mas assim, a grande maioria fala assim, nossa, eu fui muito bem atendido, muito obrigado. Justamente por isso que você falou. O cliente, ele se sente abraçado. A venda não acaba quando você embala o produto da pessoa. Existe o pós-venda, existe aquele momento que você liga, está satisfeito com o produto, chegou nas condições adequadas. Caso você queira fazer uma nova compra, estamos à sua disposição. Isso faz toda a diferença. E é uma coisa simples. Daniel, é igual aquela situação, né? Quando você está numa loja, eu falo por mim, tá, gente? Eu tô lá pronto para ser atendido. A pessoa, a atendente, ela acaba de atender alguém, ela vira para mim e fala assim, ó, próximo... Ai, a minha experiência de venda acabou ali. Fala, como assim próximo? Eu sou o próximo, né? Terrível isso. Então, cada pessoa é importante. Terminou o atendimento, ok, muito obrigado. E você, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo à nossa loja. Isso faz toda a diferença. Nunca faça do seu cliente o próximo, ele vai fazer de você também o próximo, né? Por isso que hoje a gente trabalha muito, né? E eu quero ter quando eu... Tô nessa. Não, mas eu vou fazer o curso. Vou fazer o curso lá de 10. Vai ter o antes e o depois. Vai ter o antes e o depois. Boa. Quando eu tiver a condição de contratar os meus funcionários, porque isso é o seguinte, Délio, eu vou te contar, eu já tive... Pelo que eu percebi, sua carreira foi rádio, televisão, mentorias, cursos, palestra. Escritor. Que foi algo que, assim, que você gosta e tudo. Né? É fora da média. Agora, é fora da média. Isso. O Confúcio foi um filósofo nascido 451 anos antes de Cristo, dizia: escolha um trabalho que você goste e você não terá que trabalhar um único dia de sua vida. Então, quando eu falo de comunicação, quando eu falo de tudo isso, eu falo com brilho nos olhos. Sim. Porque eu gosto da minha carreira, eu gosto da minha trajetória. E quando a pessoa consegue achar esse significado, esse propósito, fala-se muito em propósito, né? O propósito na vida, você se sente realizado. E isso independe de condição financeira.
eu vejo o dinheiro como uma consequência. O dinheiro, para mim, não é um objetivo cego que eu busco a todo custo. Eu sei que ele virá naturalmente, como nunca me fez falta, como, sabe, naturalmente, mas como uma construção na qual eu respeite as individualidades de todo mundo, na qual eu sinta que eu sou um bom cidadão, que eu sou uma boa pessoa, porque não adianta nada você ser um cara genial e ser um cara presunçoso, ser um cara orgulhoso, aquele cara que tem um rei na barriga, sabe? Essas pessoas são fadadas ao fracasso, na minha opinião. Porque ela pode até ter dinheiro, mas ela só tem dinheiro. Ela não tem mais nada, ela não tem carisma, ela não é respeitada, ela não é admirada. E o legal é ter tudo isso, né? É ter tudo isso. Essa parte que você falou aí vai ser um rios. Boa. Não vai? Vai ser. O que mais? Vamos finalizar? Bora. Já falando de tudo, né? Livro, Délio, falando. quer falar mais alguma coisa? Ah, achei que você estava falando já. Quer falar alguma coisa? Eu acho Quer... que deu uma explanada bem legal. Deu. Você não fez ele chorar, amor. Pois é, não consegui. Não fez. E não adianta mais. Não adianta não, já. Achei que ele ia chorar no negócio do livro aqui. Depois que eu fiz a cirurgia, eu sinto que o processo de cura é quando você conta as coisas sem chorar. Quando você ainda chora para contar um caso, é porque você não está curado ainda. Então eu falo da minha cirurgia no curso. Eu falo com as pessoas assim, olha, a vida é um sopro, mas é mesmo, não é figura de linguagem. Numa hora você está aqui, no outro eu pego minha moto aqui e bato no ônibus. Então todos nós estamos assim, à mercê de acontecer qualquer coisa. Tem um livro, cara, chamado Enquanto Eu Respirar, de uma mulher chamada Ana Michele. Ela está em cuidados paliativos há 11 anos. Há 11 anos que ela está em cuidado paliativo de câncer. E ela relata no livro coisas incríveis. Ela viajou para o exterior, ela curte a vida até hoje. Ela é viva e ela é super ativa. E eu descobri que nós todos somos pacientes paliativos, sabe? Porque uma Covid pega a gente na esquina e você morre. Você tem um problema de coração, você morre. Então você tem que viver cada dia com intensidade. Cada dia tem que ser especial. Muito importante. Então tudo é especial. Estar aqui com vocês é especial. Estar com os meus filhos é especial, trabalhar é especial. Eu vou esperar chegar o fim de semana para eu curtir. Que nada, eu vou chegar em casa hoje e vou abrir um vinho. Porque a vida é agora, sabe? É isso que eu quero que pena que não gravou, né? Não, gravou, tá gravando. Foi a hora que eu falei com mais emoção aqui, porque é verdade, pura verdade. Mais alguma pergunta para Délio? Ele tá aqui. Não. Só quero agradecer mesmo. Eu que agradeço. Délio, muito obrigado mesmo pela sua presença. Depois que nós começamos a fazer o podcast, nós começamos a ter uma dimensão do valor da hora das pessoas. Não valor de dinheiro, mas igual você, a vida é um sopro. Então você está aqui, você está me doando a parte mais importante de sua vida, que é a sua hora. Então assim, a gente honra muito, que é muito importante a sua presença aqui. Eu que agradeço. Espero que tudo o que nós dissemos aqui tenha acendido aí uma fagulha em alguém, né? Isso é a melhor coisa que tem. Só para finalizar, esse momento que eu passei, essa cirurgia, eu acredito muito que o exemplo arrasta, sabe? Eu não sei se vocês chegaram a ver, logo depois da minha cirurgia, coisa de uma semana depois, a TV foi até lá, fez uma matéria, mostrou como eu estava em minha recuperação. E eu fiquei muito feliz porque o médico responsável pelo check-up da Santa Casa, ele veio mostrar para mim um gráfico. O gráfico lá das pessoas que procuravam o serviço até a minha matéria ir ao ar e depois que a matéria foi ao ar. Então, se tinha 3, 4 pessoas assim num dia, depois que a matéria foi ao ar, passou para 17, 18, 20 pessoas. Pessoas que viram a minha história e falaram assim, gente, se o Délio teve essa segunda chance, eu também quero ter a minha segunda chance. Eu que nunca fiz um check-up na vida, eu vou lá fazer esse check-up. Então eu acredito que nessa história alguém deva ter sido salvo pelo exemplo, salvo por alguém ter passado por lá e falar, homens que estão vendo aí, cuidem-se, a vida é muito rápida e a gente não pode ficar relegando a nossa saúde, não. Tem que ir lá. Eu tive a sorte, graças a Deus, de descobrir a tempo. Quantas pessoas que não descobrem a tempo? O problema é porque está tão ocupado em ganhar dinheiro que esquece de cuidar da própria saúde. Então, vamos nos cuidar. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Perfeito. Na verdade, você vai deixar outra. Eu vou deixar outra vida. Vamos lá. Assim, eu queria agradecer também por você ter vindo, né? Sua humildade.
Fico muito grato por todo mundo que senta aqui, porque eu tiro insights e vou aplicando na minha vida, nos meus negócios também, né? E obrigado, também tem essa consciência que ela tem, seu tempo vital, foi cerca de 2 horas, né? O tempo completo, é o tempo da sua vida, esse tempo não volta, e você nos ofertou e ofertou para todo mundo que está assistindo. E eu tenho certeza que quem está assistindo vai conseguir tirar vários insights também, né? Só que aquela câmera branquinha ali, ela é sua, né? E eu gostaria que você mandasse um recado para o seu fã que é acadêmico de jornalismo, que se inspire em você. Tem algum conselho? Eu tenho sim uma dica, porque ser jornalista, aí eu vou citar Gabriel Garcia Marques mais uma vez, ele dizia que a ética deveria acompanhar o jornalista como o zumbido acompanha o besouro, ou seja, parte indissociável. Então, o jornalista está hoje numa encruzilhada, sabe? Quando o nosso trabalho é colocado em xeque, como se o jornalista fosse obrigado a puxar saco de alguém, e sendo que ser jornalista, você só deve puxar saco de uma pessoa, que é aquela pessoa que precisa de um atendimento e não tem, aquela pessoa que está com um buraco na rua lá e o buraco não é consertado. É para essa pessoa que a gente trabalha, nunca é para um chefe de poder, nunca é para fazer média com ninguém. O jornalismo, ele tem que incomodar. Então, não é para mostrar o que está sendo feito. Isso aí, quem faz é assessoria de comunicação. O jornalista vai mostrar, olha, aqui tem um problema, aqui não está bem explicado, aqui. E é a função do jornalista a vida inteira. Isso ser colocado em xeque agora é uma coisa até absurda, porque o trabalho do jornalista é sempre esse, é de incomodar. Então, se você quer ser essa pessoa que se preocupa com os outros, que vê o problema e compra esse problema como se fosse seu, vá adiante, seja jornalista. Se você não gosta, pode fazer outras coisas, né? Certamente tem muita coisa aí que você poderia fazer. É esse o recado. Gente, é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio de 2022. Está aberta a segunda temporada do Millecast. Obrigado por você que assistiu até aqui. Todas as nossas redes sociais e a rede social ou as contatos. Se tiver link lá do curso. Isso. O curso online já tem link? Ainda não. Se tiver. Não, quando tiver. Você ia falar isso, né? Quando tiver o link, você pode me mandar, que a gente edita lá no episódio e coloca o link do seu curso. Então, gente, se você está assistindo esse episódio aqui agora, volte em abril. Vamos colocar maio para ficar certinho. Em maio o link do curso vai estar lá, viu? Esse foi o nosso episódio. Obrigado e até o próximo episódio do Millecast. Valeu, tchau. Valeu.